Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta depois de quase um mês sumida. Inclusive já queria começar esse vídeo com uma explicação, porque eu falei que eu não ia sumir, né, durante a pausa de verão, e aí eu sumi. Mas enfim, em um primeiro momento foi voluntário. Eu realmente quis tirar uma pausa, porque o meu semestre na faculdade terminou tarde, só em agosto, e eu trabalho em tempo integral, então acaba que fica bastante cansativo, desgastante, ainda mais que eu faço alguns plantões de final de semana no trabalho. Mas de qualquer maneira eu sinto muito por ter sumido, nem nos comentários eu apareci, e também porque já mais perto agora do fim da pausa eu tinha voltado a gravar, fiz alguns conteúdos e aí o meu notebook quebrou com todos eles dentro, e eu não sou exatamente muito esperta, então eu não tinha salvado em nenhum outro lugar, eu perdi todos os vídeos. E assim, me desmotivou um pouco, eu fiquei bem chateada, fiquei chateada comigo mesma, fiquei chateada com o notebook e acima disso, a assistência avisou que o notebook só volta no final de setembro, daqui a um mês. Então eu passei a semana inteira correndo atrás de uma solução, de uma maneira para editar, né, porque eu uso o notebook não só para guardar os arquivos, mas para editar também. Tava desesperada, juro pra vocês, assim, porque eu uso o notebook pessoal pra muita coisa, né, não só pro canal, mas no final das contas eu arranjei uma solução. Mas é isso, agora eu pretendo voltar com tudo, com a programação de antes, que era vídeo toda semana que tiver corrida. E um segundo aviso que eu queria dar é que essa semana, claramente, né, como tá aqui no título, o vídeo é sobre o Grande Prêmio, é mais um resumo, mas semana que vem eu não vou conseguir gravar resumo da Holanda, independente do que acontecer, assim, infelizmente eu não vou conseguir. Então vai ser um vídeo de tema frio, que eu ainda não decidi qual vai ser, porque eu vou ter que gravar de novo, mas enfim, fiquem ligados, porque eu tô planejando bastante coisa legal pros próximos meses. E agora, já entrando no assunto do vídeo em si, vamos ao resumo do GP da Bélgica, do GP de Spa-Francorchamps, que assim, gente, eu vou tentar, juro assim, vou tentar não pistolar, não ser totalmente raivosa ao comentar esse grande prêmio, mas ele fez eu sentir muitos sentimentos negativos, assim, para além de medo, que já é um sentimento que naturalmente eu tenho no GP da Bélgica, assim. A FIA fez tanta coisa errada durante esse final de semana que é impossível contabilizar, eu acho, assim. Nesse vídeo vai ficar curto pro quanto eu quero falar mal da FIA, mas eu vou tentar resumir e seguir uma ordem cronológica, né, como sempre, pra não ficar muito confuso. E por isso, vamos começar por ela, a classificação, o classificatório, qualquer nome que você queira dar. E pra grande surpresa e talvez o grande destaque realmente desse final de semana, que foi o P2 de George Russell. E assim, gente, eu tenho até uma dificuldade pra falar sobre isso, porque assim, existe o lado lógico da coisa, obviamente, a estratégia da Williams foi muito boa, eles colocaram o George no momento certo, no contexto certo, mais favorável ao carro e a ele na pista, para que ele fizesse a volta e tudo mais. Então eles foram muito inteligentes naquele contexto em que eles estavam na pista, né, de pista muito molhada e etc. E o George, obviamente, também foi muito inteligente, soube tirar o melhor proveito do carro que ele tinha e da situação, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa, assim, sobre-humana o que ele conseguiu fazer com aquele carro, sabe? P7, P8, até vai, assim, né? Faz muito mais sentido, é uma coisa mais dentro da normalidade ali, do padrão do George. Mas ele ficou acima das Mercedes, e da Mercedes do Lewis, sabe? Porque o Bottas a gente até, né, tá acostumado ali, que ele vive fazendo essas coisas aí, mas acima da Mercedes do Lewis. Assim, gente, claro, eu assim, sou uma grande defensora de que as pessoas que vivem falando que o Lewis tem medo do George, elas estão, assim, um pouco subestimando, ou às vezes muito subestimando, um cara que é heptacampeão, sabe? De vez em quando eu sinto que as pessoas faltam um pouco com respeito com um cara que já ganhou 7 títulos na Fórmula 1. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso mostra, assim, o mérito imenso do George para ser o companheiro do Lewis ano que vem. E que o talento do George tem que ser respeitado e reconhecido dentro da categoria, sabe? Porque ainda existe muito aquele papo do, tá bom, ele era bom na Fórmula 2, mas e agora?
tem que se provar e etc. E acho que esse é mais um passo para ele se provar como um futuro da Fórmula 1, sabe? Para ele realmente se mostrar como uma nova cara da categoria, em quem vai estar dominando o esporte daqui a 5 anos, porque a gente sabe que o esporte vai se transformar muito nos próximos anos, com vários figurões se aposentando. Então, assim, eu acho que isso foi importante nesse sentido, sabe? Dele se consolidar como um novo rosto, como uma nova liderança do futuro, de fato, aos olhos de todo mundo, sabe? Não só da bolha George Russell, o fã-clube George Russell, do qual eu faço parte, assim. E também fortalecer a imagem dele na disputa com o Bottas, né? Porque existe muito aquela expectativa da tradição, de talvez a Mercedes querer manter uma tradição, porque ano que vem já vai ser um ano de muitas mudanças, então que talvez eles não quisessem arriscar, tirar um piloto que está acostumado ao Lewis e à dinâmica da Mercedes, para colocar um menino novo, que às vezes pudesse se rebelar contra as ordens da equipe, o que eu particularmente não acredito. Mas enfim, né, algumas pessoas acreditam e usam isso como argumento para talvez o George não ir para a Mercedes ano que vem. Eu acho que o que ele fez esse final de semana mostra que o potencial que ele tem tá acima disso, sabe? E que a Mercedes seria muito inocente de colocar dúvidas pequenas na frente disso. E eu realmente acredito que a Mercedes não coloca, sabe? Que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e eles sabem muito bem o momento de mexer nas peças e que esse momento é ano que vem, independente de mudança de regulamento ou não. Claro que eu não quero dizer que esse é um fator que não importa, né? Novo regulamento versus novatos. Mas sim que o George mostra uma capacidade de se adaptar a carros difíceis bastante grande, sabe? Então vamos supor que ano que vem a Mercedes tenha um carro mais difícil por causa do novo regulamento. O George, ele já mostrou uma capacidade ali com carros que são ainda mais complicados, sabe? E aí a gente olha para o histórico recente do Bottas, em que ele não se dá muito bem com mudanças no carro, né? Ou com coisas que não estão dando certo. Então, assim, vale a pena manter a tradição quando ela não se adapta, quando ela não é maleável, sabe? Só em nome de saber como o Bottas se comporta em relação ao Lewis? Até porque pode ser que eu morda a língua, mas eu não acho que o Russell vai ser tipo Verstappen, sabe? Fala pra fazer uma coisa e ele faz outra porque ele vai se sentir o dono da equipe e realmente vai ser. Não vejo ele com essa personalidade. Pode ser que eu me engane? Pode, porque, né? Fórmula 1 é uma caixinha de surpresas e de vez em quando a pessoa muda de posição e a personalidade ou a cabeça dela muda bastante, né? Mas eu não enxergo o Russell nessa posição pela maneira que ele reage, por exemplo, às falas públicas do Toto Wolff, sabe? Quando o Toto critica ele em algum ponto, ele vai lá e pede desculpas, faz um meia-culpa. Então eu não enxergo ele sendo esse cara desafiador que vai chegar chutando a porta e falando: não vou ser segundo piloto esse ano e dane-se. Até porque agora é uma questão de pouco tempo para ele tomar uma liderança na Mercedes, né? Porque provavelmente o Lewis aposenta no final de 2023. Então, para um cara que ficou preso numa Williams por 3 anos, vale a pena chegar na nova equipe já, assim, se mostrando um antipático, sabe? Não seguindo o que os caras querem. Se os caras quiserem, né? No caso, os chefes da Mercedes quiserem que o Lewis continue sendo o primeiro piloto, eu acredito que vai ser assim, né? Mas o tempo dirá, a performance dos dois ano que vem dirá, e isso é uma coisa que, por enquanto, eu tô aqui só especulando mesmo com vocês. E assim, já falando de Mercedes, eu gostaria de entrar no assunto Max Verstappen e Lewis Hamilton no classificatório, né? P1 e P3. Porque o que acontece? De novo, uma fraqueza do carro da Mercedes veio à tona, que aparentemente eles não consertaram ao longo da temporada e que é um ponto forte no carro da RBR, que é o desempenho dos pneus na chuva. Em Emília-Romagna, em abril desse ano, a Mercedes já tinha mostrado uma dificuldade de aquecer os pneus em pista molhada. De assim, o Bottas precisaria de 3 voltas rápidas no classificatório para conseguir tirar uma boa, sabe? Já na terceira. E nas condições desse final de semana em Spa-Francorchamps, era muito difícil fazer 3 voltas perfeitas, né? Muito difícil fazer 3 voltas muito rápidas. E já naquele cenário, o Lewis mostrou bem mais adaptação que o Bottas a esse problema, né? Conseguiu tirar um resultado bem melhor, apesar dos pneus, do aquecimento dos pneus não colaborar. O Bottas já teve bem mais dificuldade, tanto que foi aquela corrida que ele largou grudado no Russell e deu ruim. Pra quem não lembra, né? Mas enfim, o que eu queria dizer é que o cenário se repetiu dessa vez, né? Que o Bottas, ele se classificou em P8, largou em P13 por causa da punição que ele levou na Hungria, que no final das contas não deu em nada, mas tudo bem. E o Lewis, ele ainda conseguiu um resultado bem melhor, né? Uma performance bem melhor, mas ainda assim não o suficiente pra largar na primeira fila.
o que acabou não sendo importante, mas poderia ter sido importante e ele não conseguiu tirar o suficiente do carro para conseguir a primeira fila. Com isso eu quero dizer que o único problema da Mercedes foram os pneus? Obviamente que não, né? Existiram outros fatores ali que colaboraram para eles não conseguirem a primeira fila, mas obviamente isso é sim um fator muito importante, né? Aquecimento dos pneus influencia muito no desempenho do carro, inclusive explico isso com mais detalhes no meu guia de pneus, para quem ainda não assistiu. Sempre faço propaganda, mas é porque eu sinto muito orgulho desse vídeo, tá bem completinho, então se você quiser entender como o aquecimento de pneus influencia na performance na pista, assista lá que tem tudo bem detalhadinho. Mas o que importa no final das contas é que as deficiências da Mercedes, somadas às virtudes da RBR, fizeram com que a RBR tivesse essa vantagem no classificatório, inclusive destacar mais uma vez que o Max Verstappen é muito bom na chuva. Não à toa, ele sempre se dá bem quando ele vem pro Brasil, né, que usualmente chove, e ele é conhecido como um cara muito bem habituado à pista de Interlagos e etc, porque ele realmente se dá bem nessas condições. Ele é um piloto muito bom na chuva, não que o Hamilton não seja, por exemplo, sabe, mas o Verstappen realmente se destaca bastante nesse aspecto, assim, e mais uma vez mostrou que existe um motivo pelo qual ele é bastante conhecido como um piloto bem adaptável, assim, na chuva. Só que assim, gente, aqui já fazendo um parênteses bastante pessoal, que eu não tô querendo dizer que alguém tem que concordar comigo, tá? É realmente um relato bastante pessoal. Pra mim, o momento mais marcante desse classificatório, apesar de todas as outras emoções, foi o acidente do Lando. E por que eu digo isso? Assim, o circuito da Bélgica sempre foi um dos meus favoritos da Fórmula 1. Sempre. Desde que eu era criança, assim. Mas, pra mim, tá? Eu, Pietra, como espectadora, ver um acidente grave numa pista muda muito a minha relação com ela, sabe? Principalmente quando depois o layout continua sendo o mesmo e meio que nada é alterado para poder tentar evitar coisas parecidas, sabe? Então a minha relação com Spa-Francorchamps mudou bastante depois de 2019, depois do acidente com o Hubert. E claro que, né, no caso da Eau Rouge, por exemplo, não é tão conectado, né, ao acidente do Hubert. Mas ainda assim, a dinâmica das colisões na Bélgica são todas muito parecidas, né? São dinâmicas muito parecidas. Então toda vez que eu vejo uma batida forte em qualquer muro de Spa-Francorchamps, o meu coração fica quebrado, assim, sabe? A tensão, ela é uma coisa normal, né? Quando você assiste uma corrida, se você não fica tenso, quer dizer que a corrida tá ruim. Mas o medo é uma coisa que... A impressão que eu tenho é que nós, espectadores de Fórmula 1, meio que esquecemos do medo com o tempo, sabe? E eu não sinto medo assistindo corrida nenhuma, só o GP da Bélgica. E eu fiquei em pânico vendo o carro do Lando bater, assim, em pânico, de verdade. Eu imaginei que não seria o pior por como ele bateu, sabe? Por ele ter batido sozinho, amém. Mas de qualquer maneira, me deu uma sensação tão ruim que depois eu não consegui mais aproveitar, sabe? Eu só fiquei ali tensa. Mesmo lendo depois que o Lando tava indo na ambulância torcendo pelo George e tudo mais, ainda assim eu não consegui relaxar. E eu só fiquei pensando como ia ser no domingo se tivesse condições parecidas ali de tempo, né? Com aquela chuva e tudo mais. A FIA não fosse responsável, como aconteceu no caso do Lando, que eles foram muito irresponsáveis, e vou mencionar mais isso agora, obviamente. E além de tudo, com aquela configuração de grid de largada, sabe? Com o George Russell ali no meio. Eu fiquei muito refletindo se o Lewis iria pra cima de qualquer maneira, se ele esperaria porque ele sabe que ele tem um carro superior, então naturalmente ele conseguiria ultrapassar em algum momento. Como ia ser a largada do Max, se o George, por alguma coisa do destino, porque eu já não duvido mais de nada, conseguiria alcançar o Max. Sabe-se lá, nunca se sabe. Então várias coisas passaram na minha cabeça e também lá sobre o fundo, né? Sobre a galera do fundo, que tem uns pilotos meio na vaia, né? A galera que comprou a superlicença meio que literalmente, assim. Então eu realmente estava muito tensa. E aí quando eu acordei hoje e vi o atraso e vi a situação, eu só pensei, eles vão cancelar. Eles vão ter o mínimo de bom senso e vão cancelar. Não foi o que aconteceu, né? Porque assim, né, o bom senso, ó. O bom senso tava querendo falar mais alto ali de querer fazer a corrida, não deixar o pessoal gastar o tempo, né? Com certeza foi isso, assim, em consideração pelo público que tinha ido e tava embaixo de chuva, claramente, assim. Deixaram ele 5 horas lá pra ver 3 voltas em consideração ao povo. Mas enfim, já falando um pouquinho antes sobre a bandeira vermelha, antes de entrar realmente na corrida,
corrida, eu queria mencionar porque eu também fiquei assim, gente, abismada. E eu até vou mencionar um pouquinho sobre punições, que é uma coisa que eu tinha feito vídeo que eu perdi, né? Mas eu tinha mencionado isso lá no vídeo de punições e também vou colocar aqui porque, mais uma vez, eu acho que é pertinente. Que assim, gente, eu sou super a favor das punições que existem hoje em dia na Fórmula 1, tá? Independente da fama da FIA de ser distribuidora de 5 segundos, 10 segundos, punição de posição no grid e etc., eu sou a favor, na maioria dos casos, tá? Alguns pontuais eu acho que é exagero ou que não é justo, mas na imensa maioria dos casos eu acho sim que é justo e que é uma maneira de tentar prevenir coisas piores, sabe? E educar por meio da dor, digamos assim. Mas eu acho que é óbvio que existe uma discrepância entre o que a FIA prega para os pilotos, de vocês têm que ser prudentes e têm que respeitar as regras e tudo mais, e o que a própria FIA pratica, sabe? Era óbvio, gente, era assim uma questão de tempo. Todos os pilotos estavam falando no rádio que ia acontecer um acidente. Todos. Era assim, uma unanimidade de pilotos falando isso daqui não vai dar bom. E aí eles esperaram o Lando bater para dar a bandeira vermelha. Como a FIA quer falar de responsabilidade, quer responsabilizar se eles não fazem a famigerada autocrítica, sabe? Falta autocrítica. Assim, eu torço muito para que quando o Vettel aposentar da Fórmula 1, para que ele vire algo na FIA, porque ele é um cara que tem muita consciência e de segurança mesmo, né? Ele se importa muito com segurança, ele é muito vocal sobre isso, realmente um advogado ali de mais segurança para os pilotos. E eu acho que ele seria uma aquisição incrível para finalmente, talvez, a FIA parar de tratar os pilotos como se eles fossem bonecos, porque é essa a impressão que dá. Sabe? Os caras estão lá botando a vida em risco atrás de um volante e a FIA trata como se eles fossem mais uma peça do carro e não seres humanos, até que dá algo ruim. Aí a FIA vem com notinha bonita, vem com pedido de desculpas, ou então com uma desculpa esfarrapada, o que é ainda pior. E eles já fizeram isso ano passado, na Turquia, em uma situação parecida, de pista molhada, Latifi no acostamento, com guindaste, parecido com Suzuka, no acidente do Jules Bianchi. E ainda assim eles deixaram pilotos voltarem para a pista para correr, mesmo com o carro no acostamento, na área de escape. Sabe? E o Vettel ficou possesso naquela ocasião e agora ele ficou de novo e é assim, todo ano a mesma palhaçada, sabe? Não é um negócio pontual, não é um negócio de um grande prêmio. Todo ano tem um novo episódio de tá lá caindo um toró, caindo um temporal, teriam que dar bandeira vermelha, aí eles esperam alguém bater pra fazer alguma coisa. Ou às vezes até alguém bate e ainda assim eles não seguem os protocolos, eles não fazem o que eles deveriam fazer, não garantem a segurança dos pilotos. E assim, gente, eu sei que aqui temos muitas pessoas que começaram a acompanhar a Fórmula 1, Fórmula 2 em 2021 e eu torço do fundo do meu coração para que vocês nunca presenciem um acidente em que alguém se machuque gravemente ou morra, sabe? Porque nesses momentos dá uma traumatizada, sabe? Porque, querendo ou não, é uma área de escape, né? E de repente você lembra que é muito perigoso. Mas uma coisa são os perigos que são inerentes ao esporte, sabe? Porque automobilismo é perigoso, nunca vai mudar, né? Tipo, não tem como você correr a 250 km por hora disputando posição com outras pessoas que estão na mesma condição ali de velocidade e não ser perigoso. Mas, por outro lado, você vê acidentes que eram evitáveis, sabe? Que tinha gente avisando, que tava lá o piloto falando, isso aqui é perigoso, isso aqui não vai dar certo. Há anos pilotos falando, a Rouge tem que ser reformada, tem que ser repensada, e eles só vão fazer alguma coisa agora, sabe? Agora existe um projeto de mudança a partir do ano que vem. Mas faz tempo que estão falando que tinha que mudar, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa me deixa muito, muito brava pra manter esse canal, assim, amigo da família. Mas eu fico revoltada de verdade, assim, porque é uma experiência horrível você ver alguém ficando ferido gravemente num esporte. Mas num acidente evitável, é ainda pior, sabe? É uma sensação de alguém poderia ter feito algo e não fez. Então, espero que a FIA melhore, sabe? Que a FIA realmente faça uma autoanálise ali para melhorar esse lado deles, porque esse final de semana foi lambança atrás de lambança. Não tem nem como enumerar o tanto de coisa errada que eles fizeram, o quanto eles mostraram que parece que eles nem conhecem o próprio regulamento, ou quanto o regulamento está incompleto, está desatualizado, sabe? Pensa em meia dúzia de situações e se saiu daquilo
ferrou, eles não sabem o que fazer. E assim, pessoal, obviamente, sempre vai ter situações fora da casinha, né? Não vai dar pra poder listar no regulamento absolutamente todas as combinações de coisas que podem dar errado. Não tem como. Mas o regulamento poderia sim ter mais variáveis, né? Pensar em mais cenários e ser menos flexível, porque parece também que de vez em quando eles tem um regulamento que tem X regra, mas aí eles interpretam de maneira Y, sabe? Me lembra aquele cara do carnaval que pegou a súmula e rasgou, sabe? Aparentemente é isso que eles fizeram com o regulamento hoje, assim. Pegaram o regulamento, rasgaram no meio e tchau e benção, vou fazer aqui o que eu acho melhor. Porque agora a gente vai entrar na corrida e é absurdo, assim. Basicamente tinha uma regra, eles estavam seguindo a regra. Ah não tá funcionando, vamos mudar essa regra aqui. Tipo, sabe, em certas situações não tem como, é uma flexibilidade que não faz sentido. Mas enfim, né, vou parar de fazer enigma aqui e ir logo pra corrida pra poder dar detalhes sem mais delongas. Bom, começando do começo, vamos pro cenário que nós vimos quando acordamos hoje cedo, ligamos a televisão e tinha chuva. E mais chuva. E era basicamente isso. Não dava pra enxergar nada, tava uma névoa. E na hora que eu vi esse cenário, eu pensei, vamos cancelar, como eu mencionei mais cedo no vídeo, né? E assim, por um lado, eu sabia que a FIA não ia ter muito bom senso, sabe? Que eles não iam querer cancelar porque era um rolê, porque ia custar um dinheirinho, não iam querer reembolsar o público, não iam querer mudar a dinâmica, né? A logística de transporte para a Hungria, que é o GP da semana que vem, não iam querer perder a audiência, que ficou 4 horas lá que nem um bando de otário, esperando que a corrida ia começar em algum momento, de verdade. Enfim, eu tenho certeza que a FIA pensou em várias coisas extremamente importantes, assim, além da segurança, obviamente, porque eu vi, assim, muitas pessoas falando, nossa, né, mas as pessoas se queriam ontem que tivesse bandeira vermelha e hoje elas ficaram bravas porque a corrida não aconteceu e etc. Mas eu acho que isso é uma leitura extremamente equivocada da situação e do porquê as pessoas ficaram bravas, sabe? As pessoas ficaram bravas porque não cancelaram logo, ficaram de palhaçada, enrolando, naquela expectativa de vai ou não vai. Deu pra criarem 1001 memes, inclusive foi a melhor e única parte, além do George P2, assim, foi a melhor e única parte da corrida, os memes do intervalo, da hora em que tava vai ou não vai, e os pilotos já dava pra ver, assim, na maneira que eles estavam se comportando, sabe, que eles não achavam que ia rolar. Eles estavam lá relaxadões, fazendo outras coisas, jogando uma carta. Tava lá o Mick Schumacher e o Vettel jogando bola. Inclusive, a amizade do Pop, que amo. Sou muito fã dos dois, assim, principalmente juntos, da dinâmica dos dois, bem pai e filho. Aí tava o Lando dormindo, o Carlos Sainz com uma cara de bunda do tipo, meu Deus, me libera logo, eu quero ir embora, sabe? Tá frio, porque tava bastante frio lá na Bélgica, né? Tava uma sensação térmica baixa da real, eu acho, mas enfim. E tava a galera da Alpine jogando carta. Tava o Vettel com uma cara de desconsolo depois, do tipo, pensando na vida, pensando no lixo que a galera deixou lá na Bélgica, inclusive, que assim, Sebastian Vettel não aprovaria aquilo, fiquei, que povo porco, pelo amor de Deus, cata a sua garrafinha e leva embora, sabe, não custa nada. Mas enfim, vários bons memes que do Lewis, que pra mim também foi um highlight, assim, dele falando da experiência que ele teve no banheiro, do que ele encontrou no banheiro. Inclusive, vou colocar o vídeo aqui porque é um relato tocante sobre um momento de dificuldade na vida de um heptacampeão. The pros and cons, Lewis. It's gonna haunt me for life. E aqui também eu queria aproveitar para listar algumas coisas envolvidas nesse recomeço ou não da corrida que também deixaram a galera brava. A galera, no caso, sou eu, mas se você concordar, agradeço. Enfim, né? Deixaram a galera brava porque tornam o cenário ainda mais absurdo. Eu acho que a primeira é o fato de que a FIA sabia que o tempo não ia mudar tão cedo, sabe? Não existia essa expectativa. Chegou uma hora em que falaram, daqui a 20 minutos pode ser que diminua, mas... sabe, isso foi depois de umas 3 horas já que tava nesse vai ou não vai, assim. Olá, de volta em uma das minhas intromissões no meio do vídeo, porque eu esqueci de falar um negócio muito importante, que eu não sei por que eu não mencionei
quando eu gravei, que é o tempo de corrida, que esse ano é de no máximo 3 horas de evento, na verdade, não de corrida, mas o evento pode ter no máximo 3 horas no domingo. Até o ano passado eram 4. Então, assim, a corrida mais interrupções, independentemente do motivo da bandeira vermelha, em teoria, poderiam durar no máximo 3 horas em 2021. Mas aí a FIA, que estava seguindo essa regra, em um determinado momento, quando o cronômetro chegou em 1 hora faltando, ou seja, depois de 2 horas com o relógio correndo normalmente, eles decidiram emitir uma pausa de emergência. Sabe-se lá o que isso quer dizer, mas eles emitiram isso e pararam o relógio. Então aí, em teoria, teria a possibilidade de fazer uma corrida por tempo, né? Uma corrida de 1 hora em vez de fazer uma corrida de voltas, como é um sprint quali. E assim, pegaram o regulamento e vamos fazer o que a gente quer. De novo. Foram horas de atualização, né, de 5 em 5 minutos, em que a previsão era chuva, mais chuva, vai piorar, mais chuva, sabe? A expectativa era só piorar. E ainda assim a FIA ficava postergando e postergando na esperança de cumprir a tal das 2 voltas. E essa eu acho que é a segunda coisa que é pior. Assim, talvez você discorde de mim, mas o que aconteceu hoje não foi uma corrida. Galera, tipo, voltas atrás do safety car. 2 voltas completas atrás do safety car. Detalhando um pouquinho mais, porque eu acho que ficou um pouco confuso, para uma corrida contar como uma corrida completa, né, com todos os pontos ali distribuídos, ela tem que ter no mínimo 75% da quilometragem cumprida. Né? Se tiver menos de 75%, vai ser metade dos pontos, né? Metade dos pontos vão ser distribuídos entre os pilotos da pontuação original, como aconteceu hoje, mas tem que ter uma rodagem mínima ali de voltas para contar como uma corrida. Em teoria, o líder tem que cumprir 2 voltas. Essa é a regra, até onde eu sei, né? A interpretação ali, eu acho que tem alguns incisos ainda que mudam um pouquinho a interpretação, mas basicamente é isso. Lembrando que na corrida de hoje o Verstappen estava correndo grudado no resto, né? Então a volta dele era basicamente a volta de todo mundo por questão de poucos segundos. E no caso da FIA, eles calcularam errado aparentemente o momento de dar a bandeira vermelha, ou então na hora que eles receberam o aviso eles já emitiram, não pensaram nesse aspecto, mas eles deram a bandeira vermelha cedo demais para ter essa contagem suficiente de voltas, para ter o resultado, para ter a classificação. Mas ainda assim, apesar de ter só uma volta considerável, né, uma volta que realmente foi completa na corrida, eles falaram que vão manter a pontuação, que não vão tirar os pontos oferecidos aos pilotos. Eu, obviamente, tenho um problema para explicar as coisas, mas resumindo, o resultado de uma corrida, quando ela é mais curta, quando ela é interrompida, ele é tirado de 2 voltas antes da volta em que deram a bandeira vermelha, que no caso de ontem foi na 3ª. Então, basicamente, o resultado foi oferecido de acordo com a primeira volta. Foi uma corrida de 1 volta, no final das contas. E isso teria um conflito com a regra, que é uma corrida de, no mínimo, 2 voltas. Então, aí que ficou uma polêmica de vão dar os pontos por uma corrida de 1 volta só, entendeu? Porque teria que ter pelo menos 4 para não ter esse conflito, essa polêmica. Enfim, é isso. Acho que agora ficou mais claro. E assim, antes que alguém venha falar que eu não tô feliz com isso porque eu sou fã da Mercedes ou do Lewis, eu quero deixar bem claro que a gente não vai saber quem foi o privilegiado e quem foi o prejudicado até o final do ano. Pelo menos essa é a minha opinião, sabe? Porque vamos supor que a gente chega no final do ano e o Lewis ganha por um intervalo de 12 pontos. Claro que algumas pessoas vão trazer Silverstone à tona, mas eu acho que essa corrida de hoje é muito mais considerável em termos de perder pontos pro Max, porque assim, ele tinha tudo para ganhar essa corrida, normalmente, sabe? Assim, com todos os pontos ali em jogo. Afinal, ele é muito bom de chuva e, como eu mencionei antes, o carro da Mercedes nesse ano é inferior ao da RBR na chuva. Ou seja, né, eram 2 pontos ali positivos para o Max, que dariam uma chance bastante grande dele ganhar essa corrida. Obviamente, garantias não existem, mas assim, eu sinto que foram pontos perdidos para ele, sim.
tá? No final das contas, né, poderia ser pior se tivesse acontecido a corrida? Poderia ser. A gente nunca vai saber. Mas eu realmente acho que é cedo demais para falar em Max ou em Hamilton prejudicados ou privilegiados. Se a gente fizer muita questão de falar de privilegiados, eu mencionaria que o Danny Rick se deu bem nessa corrida, porque ele foi pela primeira vez melhor que o Lando na pista, com os dois na pista, em um quarto lugar, né, um ótimo resultado. E também mencionaria o Bottas e o Stroll, porque eles levaram a punição lá na Hungria pelo boliche e no final das contas, elas por elas, não atrapalhou nada, eles perderam menos pontos do que poderiam perder, né? Então, assim, eu acho que eles foram os grandes beneficiados com o que aconteceu esse domingo, se for pra mencionar alguém que se deu bem. Além, é claro, do George Russell e da Williams. Assim, logicamente falando, eu acharia muito difícil o George chegar num segundo lugar se tivesse uma corrida regular ali, né? Nunca diga nunca novamente, mas realmente seria muito mais difícil. Então foi muito bom para ele e muito bom para Williams. Aqui eu queria pontuar uma coisa que talvez seja um pouco impopular, assim, um pouco colocar água no chope da alegria da galera. E mencionando de novo que eu sou uma grande fã do George, tá? Eu sou uma grande fã dele, mas eu vi uma discussão desse tipo no Twitter e eu concordo bastante, sabe? De até que ponto é justo o que aconteceu hoje, né, em relação a pontos, porque a Williams disparou muito, por exemplo, em relação à Alfa Romeo. E assim, no desempenho na pista, não justifica a diferença que tá agora entre um e outro, sabe? Por mais que a Williams tenha, assim, um ano melhor do que o ano da Alfa Romeo, agora tá uma distância estratosférica, assim, que não é realmente reflexo ali do que aconteceu na pista, sabe? E algumas pessoas também mencionaram de talvez dar alguma pontuação por classificatório, e eu também sou contra isso. Inclusive, por favor, comentem a opinião de vocês aqui embaixo, mas o que eu acho é que o espírito da corrida, do automobilismo, é a competição ali, carrinhos na pista, podendo ultrapassar e etc. Que inclusive é uma coisa que, né, quando tá a safety car na pista, não pode ter ultrapassagem, você tem que ficar numa velocidade muito baixa. Então, assim, isso não é corrida, não tem o espírito da corrida, né, a essência da corrida. Por isso, eu achei o que aconteceu hoje bem patético, mas enfim, eu acho que distribuir pontuação por classificatório também é errado porque não tem essa essência de corrida, né? É uma volta ali individual, você deu uma volta boa, uma volta genial, incrível, maravilhoso, vai largar na frente. Isso é pouco mérito? Não, mas não é a mesma coisa de uma corrida, sabe? Não é o mesmo tipo de trabalho, assim. Então, obviamente, doeria muito ver o trabalho do George ir pro lixo, né? Ver o P2 dele ir pro lixo. Ninguém queria ver isso. Mas, ao mesmo tempo, é justo ele levar um P2 fazendo nada, sabe? Na corrida, a quantidade de pontos é bem maior. E outra coisa, tanto o classificatório não é parâmetro, que o classificatório que vale ponto é uma mini corrida. Porque esse é o espírito, né? É o objetivo ali do negócio. É a corrida, é o ápice do final de semana. E se não tem essa ação na pista, assim, eu realmente não vejo o sentido de distribuir metade dos pontos. Se vocês concordam comigo ou discordam de mim, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham que seria uma boa opção, né, uma boa saída para a FIA, se seria cancelar de vez, atrasar e bancar a logística. E assim, eu espero que de qualquer forma eles reembolsem as pessoas que foram, porque assim, não dá pra dizer que valeu a pena o dinheiro, sabe? De verdade, não tem como dizer que valeu. E no final das contas, o que fica é a alegria do George, porque obviamente, independente da circunstância, é incrível ele ter conseguido um pódio. Não poderia ter um pódio mais George Russell que esse, eu acho, porque com ele sempre tem que ser com emoção. E assim, nós, fãs dele, obviamente ficamos felizes e foi talvez ali a segunda parte boa que tivemos no final de semana, além dos memes, a salvação do final de semana, ver a felicidade dele no pódio, mas no final das contas fica assim uma impressão de amadorismo da maior categoria do automobilismo, ou que se vende assim, e assim, um gosto amargo pro fã que acordou de manhã, ficou 4 horas esperando pra nada. Pior só se a gente estivesse na chuva. E agora é esperar que a temporada realmente recomece na semana que vem, na Holanda, sem previsão de chuva. Lá não tem previsão de chuva, então assim, acho que teremos mais sorte,
Talvez, quem sabe. Mas enfim, né? Já falei suficiente, acho, sobre o assunto, assim, e tô me repetindo. Então vou encerrar o vídeo por aqui. E eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo que deixou um comentário aqui, seja um elogio, uma crítica construtiva, uma ideia de vídeo. Eu juro que é o que me mantém fazendo coisas nesse canal, independente de qualquer problema que eu tenha. Então, de verdade, muito obrigada. Queria pedir também para vocês compartilharem, comentarem de novo, porque isso ajuda no engajamento, ajuda a chegar em mais pessoas e me deixar mais motivada, né? Porque, galera, de vez em quando é um pouco complicado, mas de verdade, assim, não tem palavras para poder definir o quanto eu fico feliz quando alguém fala que se divertiu assistindo ou que aprendeu algo. E eu espero que a gente continue trocando experiências por esse canal e que eu continue fazendo até amizades com vocês. Tem várias pessoas que eu já conheço, assim, eu já sinto como se eu conhecesse. E é isso, acho que a gente se vê semana que vem, se tudo der certo. E até a próxima!